Voltamos para a nossa conversa aqui no último take, a gente pretende que seja o último take do dia, para tratar de uma questão em particular, que eu deixei para discutir num take só para ele, para não confundir. Tá? Como eu disse, o nosso processo necessariamente não é igual ao processo julgado lá do Tocantins, que provocou a repercussão geral, tá? Que provocou a tese da repercussão geral. Nós já vimos que, embora tenha a tese da repercussão geral, já teve um outro julgado do ministro Gilmar Mendes, que num processo que se assemelha, não necessariamente não é igual, mas num processo que se assemelha a esta questão e não foi utilizada. O tema não foi utilizado. E mais, já tem outro tema, tem 2 ou 3 temas versando sobre a mesma coisa. Então, assim, cada processo é um processo, cada questão é uma questão. Pode ser igual, se for igual, vai junto, a partir do momento que ele for julgado. Agora, será que é igual? Será que nesses processos tem o regime extranumerário? Porque, como eu disse no começo, nós aqui tínhamos 3 regimes de contratação. O regime estatutário, regime que eu sinceramente esqueci qual era o número da lei, mas eu vou pegar, que regia onde estava o nosso... Hoje é 3.623, mas antes não era 3.623, era 1.800 e pouco, eu não vou lembrar. Tinha o regime extranumerário, que era regido pela Lei 2.180, que era a lei que criou o regime extranumerário, e o regime seletista. Eram 3 regimes de contratação. O regime extranumerário, ele tinha um estatuto próprio, normas próprias, só que igual ao estatutário, só que não tinha estabilidade. Não tinha estabilidade e não tinha efetividade. Mas tinha direito à aposentação, previsto na lei. Tinha direito à aposentação. A aposentação, desde que ele passasse 35 anos de serviço, como qualquer servidor estatutário, a aposentação se dava aos 35 anos, como nós estatutários. E era aos 35 anos puro, né? Porque não tinha reforma previdenciária, não tinha acontecido tudo o que aconteceu até o presente momento. Ainda estávamos sob a égide da Constituição de 69. E o regime extranumerário existia e continuou a existir até o RJU, porque ele só deixou de existir, a Constituição não recepcionou a 280, mas as pessoas existiam. De fato, as pessoas existiam e eram detentoras de direitos esses previstos na lei em que eles foram contratados, não tem direito, é adquirido. Eles já estavam naquela situação. A nova Constituição não recepcionou essa legislação, ou tinha dúvida da recepção, enfim. Acabou a Lei 2.180 entrando para a Lei 20, para o regime estatutário, não extranumerário, estatutário. Por quê? Porque todos eles que estavam, nesse caso, todos os funcionários que eram extranumerários, estavam já com a estabilidade concedida. Eles já tinham estabilidade na forma da Constituição de 1988, da nova Constituição. Eles eram estáveis e passaram para o regime estatutário, saindo do extranumerário para o estatutário. Por quê? Porque se exigia um regime jurídico único. E entendeu-se que deveria ser esse. Agora, se por um acaso esses servidores não entrassem, que a gente não tem bola de cristal, mas se por um acaso esses servidores decidissem não entrar, o que foi decisão de todos, não entrar para o regime estatutário, não que isso mude alguma coisa, mas se eles decidissem não entrar para o regime estatutário, eles seriam extranumerário, 2.180, estáveis e com os mesmos direitos que estavam lá, pelo menos no meu entendimento. Eles iam aposentar indo para o caixa da prefeitura ou em contribuição para o RPPS, iriam aposentar pelo RPPS. Será que isso é um raciocínio lógico? Pode ter embasamento, o pensamento pode ter embasamento jurídico ou não. Se for julgado, se o caso for julgado pelo Supremo, por qualquer tribunal, pode também ser considerado inconstitucional e ter que ir para a CLT. Tudo bem, pode acontecer. Mas aconteceu, está no processo. Essa lei, a nossa, a 20, tem que ser julgada inconstitucional. A prática da passagem para o regime próprio
quer seja na 20, quer seja na lei que criou o IPREV, este item tem que ser considerado inconstitucional, numa ação própria. Ou se o governo entender, aí tem que ter peito, né? Se o governo entender que esse tema de repercussão cabe aqui para nós, ele tem que fazer uma lei, tem que ter peito, colocar a cara e dizer, ó, estou fazendo a lei para botar todo mundo para CLT. Porque o que passou por lei tem que sair por lei. A transitoriedade para lá tem que ter a mesma causa para ter efeito, tem que ter a mesma causa do trânsito para cá. Migração foi para cá, então tem que ir para lá, mas é objeto de lei. Ou de decisão judicial específica. O que está se fazendo aqui com os trabalhadores de Santos é uma arbitrariedade sem precedentes. Nós estamos condenando pessoas a ter uma aposentadoria que eles não projetaram, que eles não se prepararam. Pior que isso, porque quem está trabalhando vai esperando na discussão. Está trabalhando, está esperando na discussão. E quem morre? E as viúvas ou viúvos que precisam da pensão urgentemente, eles não estão trabalhando, não vão ter salário. Como é que resolve a questão dessas pessoas? É de uma desumanidade sem precedente. E a gente precisa pôr um fim nisso.